Alô? Pois não? Olha, nós estamos prestes a iniciar nossa conversa. Eu gostaria que vocês colocassem as suas dúvidas e perguntas. Ok? Tadeu? Oi? Apresentação? Mas aqui já está ok. Se quiser começar a dar uma introdução da apresentação, Já podemos? já pode começar. Isso. Boa noite assim? Boa noite a todos. Pessoal, é uma satisfação estar aqui em contato com vocês novamente. Hoje é mais nosso objetivo é recordar alguns conceitos que, obviamente, todo mundo já conhece, mas é bom reforçar, porque eu notei que algumas das perguntas que me vieram ao longo desses dias não estão revelando assim que todo mundo entendeu o que é o planejamento estratégico, em que ambiente ele se desenvolve, para que ele serve. Então, vou apresentar aí uma meia dúzia de slides que vocês até poderão depois requisitar para a tutoria. E eles mandam para vocês, isso aí é uma coisa muito simples. Na verdade, isso é um resumo do que nós temos já no nosso material. Porém, vamos só recordar algumas coisas relativas, então, ao agronegócio. Então, eu iniciaria falando do agribusiness, né? Para que planejar? Para que planejar? O agribusiness ou agronegócio é o negócio da prática agrícola e envolve a produção, a distribuição de insumos, as novas tecnologias agrícolas, a produção, armazenamento, transporte, processamento de produtos agrícolas e seus derivados. Então, o nosso setor do agribusiness é o que mais está sustentando a economia deste país. E nós devemos até nos orgulhar disto, pela contribuição que o agronegócio está dando para a recuperação do Brasil. Numa definição mais ampla, né, do agribusiness, ele se resume na relação de produção e distribuição comercial, envolvendo os produtos agrícolas, sendo um sistema integrado. É uma cadeia de negócios, pesquisa, estudo, ciência, tecnologia, informação, desde a origem vegetal ou animal até os produtos finais com valor agregado, alguns com muito valor agregado. Então, é uma espiral, né? É uma coisa assim que é muito abrangente. E, além de tudo, é uma prática agrícola que se fundamenta na propriedade latifundiária e na prática de arrendamentos. Claro que o minifúndio também contribui no agribusiness, né, quando explora alguma coisa muito específica. Mas, se não, nós temos aqui no agribusiness as grandes dimensões, os grandes transportes, as milhares de toneladas de soja que estão sendo transportadas neste país, milho, a transformação, o óleo vegetal, enfim, os alimentos, e sem contar os laboratórios, os produtos refinados e sofisticados e assim por diante. Agora, para nós interessa o assunto planejamento no agronegócio. Eu tenho tido muitas perguntas e eu decidi fazer essa pequena introdução aqui do nosso bate-papo de hoje para voltar a repisar alguns conceitos de planejamento. Então, todo mundo sabe que planejar é o ato de tomar antecipadamente um conjunto de decisões. Não é depois que aconteceu. Você planeja e toma a decisão antes. Você analisa as possíveis influências do ambiente interno e externo, e estabelece
objetivos e estratégias para desenvolver atividades coerentes. Isso é planejar. Então, é tomar decisões antecipadamente, levando em conta o ambiente interno e externo. E aí, quando você estabelece objetivos e estratégias, é a primeira parte do nosso trabalho. O que eu quero, objetivos, e como eu vou chegar lá, que são as estratégias. No setor do agronegócio, é de extrema importância a elaboração de estratégias, pois mudanças tecnológicas e ou nos produtos exigem maiores esforços, principalmente nesse setor, que pode alavancar novas oportunidades. Então, mudança tecnológica, novas exigências dos mercados, tudo isso são oportunidades para melhoria ou para ganhar um espaço, mas para isso tem que elaborar estratégia, tem que pensar no assunto, como eu vou aproveitar esta oportunidade. O planejamento consiste na avaliação dos pontos fortes do negócio, da taxa de crescimento e a posição competitiva do mercado, para se estabelecer uma estratégia que atinja os objetivos de longo prazo. Para isso, deve-se escolher, primeiramente, qual a missão, qual o objetivo principal que se quer atingir ou perseguir. Logo após é realizada a definição do negócio, tendo em vista a satisfação dos clientes. E depois se investiga se as unidades de estratégica, pode ser uma só ou várias. Por último, se faz uma avaliação para analisar as oportunidades de crescimento do negócio. Então, planejar é uma atividade que muita gente, principalmente na área do pessoal mais nosso, latinos em geral, o pessoal gosta de tomar decisão assim, né? Meio no improviso. Tem que sentar e planejar. Esse é o ponto. Exemplos de estratégia. Vamos falar aqui de duas estratégias, que são as estratégias de volume ou agregação e depois a estratégia de diferenciação. São as duas assim, grandes divisões de estratégia. Por exemplo, produto cana-de-açúcar, açúcar, álcool, eles são commodities, portanto não tem uma diferenciação na produção. Não é produto que você possa diferenciar numa embalagem, numa marca. Não, eles não são diferenciados. Para esse tipo de produto, a estratégia é de volume ou agregação. Então, o benefício dessa estratégia é a sua capacidade em reduzir, minimizar custos. Ela permite que uma empresa produza, distribua e promova seus produtos com grande eficiência. Produzir e comercializar um único produto para o mercado total significa sequências de produção mais longas e custos mais baixos por unidade. Então, o custo baixando, a margem vai se manter a mesma ou até sobe. Você ganha você tem ganhos de sinergia, você minimiza custos, aquela coisa toda. A armazenagem e o transporte são mais eficientes quando um único produto vai apenas para um mercado. Produziu lá no Mato Grosso, leva para o porto lá em Pará, ou Santos, Vitória, Paranaguá, onde for. Então, os custos com promoção são minimizados quando a mesma mensagem é transmitida para todos os clientes. O que é uma promoção este ano? A safra brasileira foi muito grande, foi uma das melhores, o conteúdo de óleo foi grande, e assim por diante. Então, isso é uma característica, mas é um volume grande agregação. Agora, em contrapartida, tem outro tipo de estratégia que você vai usar quando você tiver produtos mais elaborados, destinados a mercados mais focalizados, que exigem uma estratégia de diferenciação ou focalização.
Então, com esses produtos, se visa atender demandas específicas, como, por exemplo, açúcar refinado, enzimas extraídas de produtos agrícolas, como a fécula destinada a medicamentos. Então, um laboratório, né, mundial compra fécula de mandioca muito cuidadosamente preparada lá do oeste do Paraná. Tá? Isso é uma diferenciação. É diferente de você fazer farinha de mandioca, né, à torto e à direito, lá, com aqueles métodos até meio rudimentares. Isso é uma coisa, isso é volume. Diferenciação é isso. Eu vou produzir para Bayer, eu vou produzir para aquele outro laboratório lá, né, que seja. Neste caso, as quantidades, obviamente, são menores, mas os custos e também as margens são muito maiores. O custo é maior, mas a margem é muito maior. Esses produtos especializados se enquadram na estratégia de diferenciação, em que é importante salientar suas qualidades e suas vantagens específicas. O suprassumo da diferenciação seria a focalização. Você foca num único mercado, numa única necessidade, numa única especialidade. Né? Mas nós não precisamos entrar nesse ponto. É só para dar esses conceitos, rever, na verdade, esses conceitos, que eles estão todos já no nosso material. Vamos voltar aos ambientes. Planejamento estratégico tem que estar voltado para o ambiente externo, de onde eu vou extrair oportunidades e ameaças, e para o ambiente interno, né? O ambiente micro. Então, lá no ambiente macro, eu tenho, primeiro, o ambiente competitivo, os concorrentes. É o caso do etanol de milho, produzido nos Estados Unidos. Eles são concorrentes do álcool feito de cana-de-açúcar brasileiro. E os públicos que são, né, qualquer grupo que tenha interesse real, potencial, ou que cause impacto na capacidade de atingir os objetivos, como é o caso das exportações, que visam atingir um público interessado nos bens produzidos. Então, ambiente competitivo. Quem são os nossos concorrentes? Tem que saber. Eu não mando neles, mas eu tenho que tomar conhecimento, eu tenho que me inteirar das estratégias deles para contornar, para fazer melhor, enfim, para aproveitar oportunidades que eles deixem de aproveitar, por exemplo. O ambiente tecnológico já é um outro ambiente que também é externo e é importante ser observado. É fundamental para o desenvolvimento de uma organização, pois, através de uma escolha bem feita, se pode obter não só vantagens competitivas, como também conquistar a liderança do mercado ou lideranças tecnológicas. A tecnologia está em constante modificação e causa várias mudanças no composto mercadológico das empresas e nos insumos usados para a fabricação dos produtos. Molda-se as novas tecnologias, gerando novas oportunidades de mercado. Então, tecnologia são fatores externos também do ambiente macro. Variável sociocultural é uma ferramenta do macroambiente, também a ser estudada. É composta pelas forças que afetam valores, preferências, comportamento da sociedade. Né? A sociedade molda o comportamento à medida em que ela adquire e muda seus valores culturais e, com isso, influi na identidade do mercado. Você não vê mais hoje tanta demanda por fumo, né, que é um produto do agronegócio. A indústria do tabaco já foi uma enorme e importante, poderosa indústria no mundo inteiro. Né? Souza Cruz, Philip Morris, só para falar dessas duas, eles eram monstros. E hoje a coisa, por pressão socioeconômica, saúde, ambiente, etc., os valores já mudaram. E isto afetou a rentabilidade dessas empresas. Muitas fecharam ou fecharam suas unidades, reduziram ao mínimo, né,
sua atuação. O ambiente político, né? Em que dia estamos falando de ambiente político? Mas ele é formado por um conjunto de leis, agências governamentais e grupos de pressão que influenciam e podem bloquear atividades de organizações e indivíduos de uma sociedade. Então, tem que levar em conta o que está acontecendo, que leis estão sendo discutidas, o que vai acontecer, que eventualmente leis que poderão restringir o uso de produtos agrícolas ou vão impor mais controles, mais refinamento, mais isso, mais aquilo. E, último, mas não o menos importante, talvez devia estar lá em cima, o ambiente econômico. Ele impõe as condições gerais dos negócios, estabelecendo as taxas de câmbio, os índices de inflação, o ambiente geral dos negócios. Estávamos agora retomando o crescimento, não se sabe que impacto essa crise política vai ter, mas o Brasil é grande e ele vai crescer. Tá? Isso quanto ao ambiente externo. Agora, o ambiente micro, os ambientes do planejamento micro e macro são ferramentas importantes para o planejamento de determinado setor. Então, no setor do agronegócio, o microambiente ele vai ser definido como tudo que influi e está próximo ao ambiente interno. Né? Os fornecedores são, digamos, atores que estão próximos, que nos abastecem com recursos para a produção de bens e serviços. Os intermediários que ajudam na promoção, no marketing, na comunicação, na venda, na comercialização, na distribuição dos seus bens aos compradores finais. Os clientes que tomam, né, que adquirem os nossos produtos. Eles formam os diferentes tipos de mercados consumidores. Há também os concorrentes, como é o caso do etanol, a gente já mencionou antes. Tá? A abrangência do agronegócio, só para finalizarmos essa pequena introdução, o ambiente do agronegócio inclui fornecedores de bens e serviços para a agricultura, os produtores rurais, os processadores, os transformadores e distribuidores, todos os envolvidos na geração de fluxo de produtos de origem agrícola até o consumidor final. E para efetuar a venda desses produtos é necessária a realização de um estudo profundo das tendências, ou seja, a elaboração de um planejamento estratégico. Então, o planejamento estratégico ele está aí para nos guiar, para nos dar a visão, nos permita visualizar 1, 2, 3, 5, até mais anos lá para frente. Né? Se você está no agronegócio do reflorestamento, você vai ter que pensar em 10, 15, 20 anos. Qual é a essência que você vai plantar naquela propriedade, naqueles terrenos, para que em 10, 15, 20 anos você comece a obter, né, retorno sobre o teu investimento. Já plantação de soja, milho, então, você vai ter que corrigir solo, vai dar tal, mas em 1 ou 2 anos você já vai estar conseguindo os retornos, né, pelo menos começando a ter retorno sobre o investimento. Então, de qualquer forma, planejamento estratégico é fundamental. Muito obrigado por enquanto. E agora estaremos abertos às perguntas, né, às dúvidas. Ok? Vai demorar? Ah, sim, você vai mandar para cá. Essa água é para mim? Obrigado.
Bom, pessoal, recentemente eu estive numa viagem ao Mato Grosso e Goiás e fiquei muito impressionado com a extensão, né, e com a dimensão dos agronegócios naquelas regiões. Eu sou do tempo em que a fronteira agrícola ainda estava aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul, no interior de São Paulo, sul de Mato Grosso. E o Cerrado, até recentemente, era uma área complicada, porque exigia muita correção de solo, tinha problemas climáticos, tinha problemas de seca, enfim. Claro que esses problemas continuam, mas já foram bastante bem superados. E hoje nós temos impressionantes números, né, de produtividade naquelas áreas, e isto me deixou muito bem impressionado. Quero registrar isso aqui, a minha admiração por esta expansão. E aqui, então, já vimos essa nova realidade. Já tem, né? Vamos lá, algumas perguntas. Todas elas. Depois do Gabriel, do Jader pra cima, são as perguntas que foram chegando. Ah. Daí qualquer coisa o professor só segura com o mouse aqui pra segurar a pergunta, que vai começar a chegar as perguntas. Eu não tenho como passar ela para... Não, é que ela só fica aqui, só. Só fica aqui? Daí que chegou primeiro foi a do Jader. Jader. Jader, boa noite. Parece que tem uma pergunta sua aqui. Eu vou ler a pergunta para que todos possam participar. Gostaria de saber se nós desenvolver o seu trabalho para um setor específico, se posso desenvolver. Pois desenvolvo um trabalho junto à bacia leiteira, na região Tocantins, junto à indústria de laticínio. Sim, a ideia, Jader, é que você efetivamente focalize seu trabalho num tipo de produto, né? Um setor de laticínios, dentro do laticínios você até pode subdividir. Eu quero trabalhar só com a área de, sei lá, leite longa-vida, leite in natura, queijo, tipos de queijos, etc. Então, você pode fazer a seu bel prazer. Você escolhe o produto, o setor e vai desenvolvendo o seu trabalho. Ok? Agora temos uma pergunta do José Pesce. Ver mais. Que é desse, é o do José. Do José. Ok. Então, José Pesce, boa noite e tal. Durante a fase do diagnóstico, em passamos a analisar os ambientes externo e interno, observei que não mencionou nada a respeito da importância de utilizarmos e darmos peso para a importância de forças e fraquezas. Oportunidades e ameaças. Costumo dizer em meus trabalhos as matrizes ter gravidade, urgência e tendência, intensidade, urgência e tendência, para diante da análise dos fatores críticos de sucesso, decidir se devemos manter ou impulsionar nossas forças para minimizar ou neutralizar nossas fraquezas, impulsionando ou mantendo a empresa em ações que a faça melhor aproveitar as oportunidades de forma a neutralizar ou transformar as ameaças ao sucesso da empresa. Resumindo, como devo priorizar os resultados da análise SWOT? Então, meu caro José Pesce, a sua observação sobre oportunidades, ameaças, pontos fortes e fracos, ou forças e fraquezas, pressupõe que você realmente leve em consideração
em que pontos fortes você deve se basear para fazer frente a ameaças, por exemplo, tá? Ou em qual ponto forte você vai se basear para aproveitar uma oportunidade. Se a tua empresa é boa em tecnologia e você tem, de repente, vislumbre na sua percepção uma oportunidade nesse campo, você pode aproveitar a sua capacidade tecnológica para entrar nesse campo. Essa análise SWOT realmente ela tem que fazer cruzamentos para tudo que é lado, né? Pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças. O concorrente pode trazer ameaças, a obsolescência tecnológica traz ameaças, mudanças de comportamento dos consumidores trazem ameaças, mudanças no sistema de distribuição e comercialização, grandes redes, por exemplo, que estão expandindo, incorporando varejo e atacado. Tudo isso tem que ser levado em conta quando você está planejando. Como é que está hoje, como é que está no curto prazo, como é que vai estar daqui a 2, 3, 5 ou até mais anos, né? Onde é que eu devo manter, né, minhas forças ou meus interesses? Quais dessas forças eu devo impulsionar? Tudo isso é contexto para planejar, ok? Ok, então vamos lá. Como planejar no agronegócio com a atual conjuntura política e econômica do nosso país? Essa é uma pergunta do André Barp. Então, André, você está vendo que a conjuntura é uma coisa, a estrutura é outra. Conjuntura é o acidental, é o que nós temos assim de dia a dia, curto prazo, né? Agora, estrutural é o que nós temos a médio e longo prazo. Então, eu dividiria esse planejamento no agronegócio nesses dois patamares. O curto prazo, tá? Como é que eu devo continuar levando a minha atividade, como é que eu posso melhorar as minhas operações, né? Então, é mais operacional, tático, talvez. E nas questões mais de longo prazo, você tem que olhar a parte, o impacto estratégico. Eu não acredito que algumas alterações políticas, como recentemente estejam ocorrendo, vão influenciar. Ao contrário, estávamos agora no início de uma recuperação econômica, pela qual o agronegócio tem grande participação. Então, eu acho que o agronegócio está até liderando uma boa parcela dessa recuperação econômica. Vamos lá para a pergunta da Liz Amazonas. Sobre o desafio. Compreendi o objetivo do planejamento, mas com o arquivo do download e as questões postas nele, no caso, será para responder todos aqueles tópicos de acordo com a empresa escolhida para fazer esse plano estratégico? Olha, não é necessário responder todos os tópicos. Você vai selecionar aqueles tópicos que tiverem realmente a ver com a sua empresa, com o seu negócio, o negócio que você esteja planejando. Portanto, aqueles tópicos que você achar que não fazem sentido dentro do teu planejamento, você deixa de lado. Por isso, inclusive, isso serve não só para você, mas para todos os nossos companheiros aí de jornada. O arquivo é em Word e é um arquivo aberto. Então, você pode introduzir, incluir
mas você pode também excluir, você pode pular pontos, né? Então, isso aí é uma questão bem aberta. A criatividade de cada um é que vai definir como é que vai ser o seu planejamento. Até alguém me pediu, o senhor podia mandar um exemplo de um plano, que daí a gente vai entender melhor. Eu já fiz isso em outras turmas. Aconteceu que todos os planos ficaram muito parecidos com o meu. Então, acho que não é por aí, não vai ajudar. Ao contrário, vai limitar, vai achar que você tem que fazer meio parecido. Não, é livre, desde que contenha todos os elementos. Né? Tem lá os elementos necessários. Ok, Liz? Edmilson Barbosa. Sobre o desafio, fiz sobre uma empresa que atuará em assessoria e treinamento em agronegócios. Está correto? Ou teria que fazer mais ligado à graduação, à produção agropecuária? Não. Está muito certo, está ótimo. Até a área de serviços em agronegócios é uma área em crescimento. E é muito oportuno que você esteja se debruçando, né, sobre esta oportunidade. Tecnologia, consultoria, treinamento, assessoria, tudo isto está se abrindo como uma grande oportunidade para os profissionais da área do agronegócio. O agronegócio brasileiro está se sofisticando, né? Nós estamos ficando cada vez mais craques. Antigamente nós éramos grandes produtores de alguns produtos, algumas commodities, produzíamos e mandávamos para fora. Hoje nós já industrializamos, hoje nós já extraímos uma série de produtos, hoje nós já temos fases intermediárias de transporte, logística, armazenamento, depósitos, atacado, varejo, enfim. Edmilson, vai em frente, é por aí mesmo. O Alex de Carvalho Alves. Professor, na prática, como esse planejamento pode auxiliar o pequeno agricultor, que muitas vezes está longe de novas tecnologias, novas formas de administração, etc. E ainda toca tudo como um negócio familiar? Aqui, essa sua pergunta nos permite dizer que ela complementa a pergunta anterior. Hoje, inclusive, o empresário do agronegócio deveria abrir-se mais para receber e usar consultoria. Há uma certa resistência a usar consultores, porque, mas eles cobram muito caro, mas eles custam muito caro, mas será que eles entendem mesmo do meu negócio? O consultor tem muita experiência, ele pode, mesmo que ele custe um pouco, ele pode cortar caminhos, ele pode mostrar, né, em pouco tempo, ele pode se pagar em pouco tempo pelas sugestões, pelas novas soluções que ele puder ou estiver apresentando, né, porque ele já domina essas novas tecnologias, e pode muito bem transformar um negócio familiar num negócio, numa empresa lucrativa, num mini empreendimento ou num empreendimento em crescimento. Tá? Ok? Agora nós temos a pergunta. Zinganguinga. Estou com alguma dificuldade no desafio. O plano estratégico da empresa posso ter como foco o mercado de Angola? Claro, qualquer mercado está aberto para ser explorado, para ser trabalhado em termos de objeto do planejamento. Okay? Portanto, Angola, aliás, nossos irmãos lá do outro lado do Oceano Atlântico, tem muito a ver com o Brasil
eu acho que temos também algumas questões climáticas que nos aproximam, algumas idiosincrasias que nos permitem trocar experiências e assim por diante. Então, por favor, pode usar o mercado de Angola como objeto do plano estratégico, sem dúvida. Pergunta da Fabiola Moraes. Professor, no desafio referente à análise de sensibilidade ambiental, devemos analisar os requisitos propostos, como alavancagem, problemas, restrições e outros, mas não significa que a empresa em questão tenha todas essas citadas. Não. Sim, você está... Não, você não precisa fazer todas essas restrições, problemas e tal. Você vai apontar onde que a empresa, ao fazer essa análise SWOT, que o seu colega lá embaixo já pediu, como é que essas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, como é que isto se integra? Né? Quais forças em contato com oportunidades podem nos dar alavancagem? Onde é que eu tenho as alavancagens? Né? Onde é que eu tenho problemas? O problema é quando um fator externo bate em cima de um ponto fraco meu. Aí eu estou com problemas. Restrições é quando eu tenho uma oportunidade externa, mas eu tenho um ponto fraco interno. Por exemplo, tenho uma oportunidade, mas eu não tenho técnicos ou pessoas preparadas para tocar aquele tipo de negócio agora a curto prazo. Então, essa restrição pode ser superada pela contratação de técnicos, de consultores ou algum outro tipo de solução, ok? Então, faz uma análise aqui para ver qual dessa análise de sensibilidade é que você vai ter informações para como é que eu vou dizer, orientar ou dar rumo ao seu negócio. Então, o Jader desenvolveu, ele vai trabalhar com queijos no seu laticínio. Okay? Beleza. Ótimo. Queijos. Tem tanto tipo de queijo, né, que inclusive a gente vê lá no interior do Brasil, que poderia ser muito melhor explorado junto aos grandes mercados, né, urbanos. Lembre, Jader, 80% ou mais da população brasileira mora em cidades. E os caras vão buscar queijo no supermercado. Então, é um belo de um projeto aí, colocar queijos, né, específicos, de regiões específicas, lá de Goiás, lá de Minas, lá do Mato Grosso, etc., como novidade no mercado, certo? Agora temos aqui a pergunta do Alan Hazy. Boa noite, professor e colegas. Na verdade, não é uma pergunta, mas sim uma colocação, que já estávamos falando de mercado macro. Hoje foi um exemplo prático da forte influência do mercado macro no nosso setor com as delações da JBS. A Bolsa de Chicago teve forte queda, acreditando na desvalorização da nossa moeda, que se concretizou. Quando abriu o mercado nacional e fortaleceu a demanda internacional pela soja brasileira, que estava represada. O próprio JBS ganhou dinheiro, porque comprou dólares ontem ou anteontem, e com a delação dele, o dólar subiu. Então, vejam bem como essas coisas podem acontecer rapidamente. Muito bem colocado, Alan. O Jader agradeceu aqui a nossa colocação. O Juliano Hoffman. Professor, o senhor mencionou que o álcool é uma commodity, mas o Consecana procura remunerar por qualidade, com base no açúcar total recuperável. Isso não seria uma estratégia para evitar esse modelo produção apenas pela quantidade? Olha, à medida em que você encontra formas de diferenciar
como essa, que é uma diferenciação pela qualidade, níveis de qualidade, etc., você migra, ou você tem lá uma sequência, né? Uma pequena. Isso não são extremos, você tem uma transição, né, do modelo absolutamente volume para o diferenciação. Você começa a diferenciar. Se isso estiver acontecendo, como você está afirmando aí, acho ótimo que se procure diferenciar, porque dessa forma nós temos uma, uma melhor, uma melhor forma de remunerar quem efetivamente for investir nisso. Se você puder colocar isso no teu projeto, seria muito oportuno. Ok, Juliano? Adriano Arantes. Utilizo o modelo estratégico de Kaplan e estou familiarizado com o BSC. Balanced Scorecard. Sim, o Balanced Scorecard ele é uma continuação, né, do estudo da estratégia. Se nós formos lá para os pioneiros da área de administração estratégica, né, nós temos Anzoff, Akov, temos Porter e tal, eles dominaram o cenário por algum tempo, o próprio Forrester e outros, né? Mas depois o Kaplan e o Norton eles chegaram com uma proposição nova de atribuir pesos, valores, números às estratégias. Então, se você quiser usar e puder usar, faz lá a introdução com o nosso modelito, né, e complementa com o BSC. Perfeito, ok? Roberto Guimarães Azevedo, professor em relação à logística e armazenamento. Como planejar o volume de produção que está cada safra maior, sendo que os armazéns e a precariedade de suprimento não estão acompanhando essa evolução? De fato, esse é um gargalo, né, que está acontecendo. Tanto é que eu li outro dia que o governo vai abrir as ferrovias para privatização. Dessa forma, isto vai ter um impacto também sobre a questão da logística. Hoje, o transporte em cima de caminhões, como a gente observa, né, indo lá para o interior do Brasil, caminhões encalhados, atrasos, perdas, chuva. Olha, enquanto isso você vê aí reportagens dos Estados Unidos com aqueles trens com dezenas de vagões, né, transportando commodities de lado a lado. Realmente é um problema sério, Roberta Guimarães. Eu não saberia lhe dar uma resposta definitiva, mas que acho que você deve fixar o seu negócio de logística e armazenamento como sendo, olha, eu vou procurar adequar a minha capacidade de armazenamento e de logística a uma determinada quantidade. Se isso ultrapassar, paciência, vai abrir talvez para outros, ou eu vou ter que replicar a minha estrutura, né, novamente num outro local para formar, digamos, uma rede de armazéns interligados, talvez, né? Você pode abrir aí novos horizontes, né, de negócio, pensando grande, pensando em outras alternativas. Ok, Roberto? Renata Trauer. Também não estou conseguindo assistir, trancando muito. Já foi? Isso não é a pergunta. Tá.
o Marcelo Carvalho, como manter um planejamento estratégico com tanta indefinição política e econômica, onde revelações mudam o cenário de um dia para o outro? Nós comentamos há pouco, né? O nosso nível de volatilidade no Brasil é muito grande. E agora estamos num momento extremo. O caminho talvez seja fazer os devidos descontos, né? Ver até onde realmente isto vai afetar a curto prazo os negócios, mas ir tocando o seu negócio. Tá? Que algumas decisões ou alguns acontecimentos realmente têm efeitos imediatos, como a cotação do dólar, etc., que para quem está exportando isso é fundamental. Então tem que ver, tem que estar sempre atento, estar muito ligado, estar muito bem informado, ok? Ademir Oliveira, o planejamento estratégico tem contribuído para a regionalização ou acontece naturalmente? Olha, o planejamento estratégico, ele independe de ser local mas ele não acontece naturalmente. O planejamento estratégico, ele é uma atividade formal. Você tem que formalizar isso de uma certa forma. É um certo ritual, onde você vai reunir a direção da empresa, vai discutir o que vocês vão pretender fazer, onde vocês vão investir, em que áreas, se compra novas áreas, se investe na logística, se compra mais maquinário, se entra no processo de industrialização. Né? Então, isso aí é uma questão que eu não diria ser algo natural, que vai assim acontecendo como que instintivamente. Não, é um processo que requer uma certa disciplina. Se você precisar, tem assessores e consultores que fazem isso, mas você também, com esse modelo em mãos, você pode fazer com que as pessoas respondam passo a passo. Você pode seguir o roteiro e fazer com que, ao final, você tenha lá indicadores e rumos estratégicos para a sua empresa. Juliano Hoffmann. Quanto ao desafio, gostaria de um exemplo prático. Quando o professor aplicou aquele arquivo que nos passou durante sua carreira, pois somente com a teoria está complicado preencher. Meu amigo, eu não tenho como lhe passar um exemplo prático das empresas que eu já atuei, em que eu já atuei. Primeiro, que são muitas. Segundo, que são segredos de negócio. Agora, não é tão difícil quanto você está colocando. Veja bem, sem citar o nome, eu vou mencionar. Havia no oeste do Paraná uma junção de cooperativas que produzia milhares de litros de leite. E o grande problema era que o leite é perecível, de um dia para o outro ele já estraga, o agricultor não tinha muito cuidado, aí misturava o leite, aquela coisa toda, enfim. Precisamos de um programa para integrar a produção de leite. Então, foi dado o primeiro passo. Vamos estabelecer ações, estações de recebimento. Essas estações faziam lá uma liofilização, lá uma purificação, etc. Aí repassavam isso para uma central que empacotava o leite e vendia. Mas sobrava muito leite nos mercados.
e tinha que pegar de volta, não sei o que e tal. Aí, disse, não, então vamos fazer o seguinte, vamos industrializar. Isso em sequência. Como você faz a redução de 10 litros de leite para 1 quilo? Né? Por exemplo, fabricando queijo. Cada 10 quilos litros de leite dão 1 quilo de queijo, por exemplo. Então, que tipo de queijo vamos fazer? Então, você tem que fazer um diagnóstico, você tem que ver onde é que você vai vender, quem está no mercado, quem são os concorrentes do mercado e assim por diante. Então, é passo a passo, meu caro Juliano. Eu tenho a impressão que se eu passar um modelo, como eu disse no começo da nossa apresentação, eu vou receber todos os planos muito parecidos com aquele modelo que eu for passar. Tá? Então, lamento, mas esse pedido eu não vou poder lhe atender, tá bom? Mas posso lhe dar mais informações e conselhos ao longo do seu trabalho. Fique à vontade para me mandar quantos e-mails você achar necessários. Esther Santos. Professor, em caso de empresas multinacionais, deve se levarem tanto o cenário brasileiro quanto internacional. Como lidar ao se considerar oportunidades internacionais com restrições nacionais, considerando a nossa atual conjuntura? Esse é um cenário externo já bem mais complexo, que vai abranger o mercado brasileiro e o mercado internacional, e você vai subdividir oportunidades e ameaças, pontos fortes da sua multinacional, onde que ela atua, em que mercado você pretende colocar o produto brasileiro. Vai haver uma integração entre o mercado brasileiro e esse mercado internacional? Então, vai ter que ir muito seletivo, talvez para efeito do trabalho, você escolha só um país que essa multinacional atenda e o Brasil ia estabelecer essa conexão. Ok, Esther? Simone Rouxinol da Silva. Estou com dificuldade no acompanhamento da aula ao vivo. Tá. É isso aí o nosso técnico aqui está resolvendo. Adriano Arantes. Professor, os tópicos e questões estão espalhados e confusos. Minha pergunta é, devemos responder as perguntas no teste conforme está ou devemos desenvolver um plano estratégico de fato? Adriano, você escolhe. Se você achar mais fácil fazer um plano estratégico, de fato, pode fazer. Você vai estar respondendo as questões da mesma forma. Ok? Hélio Saidi. Professor, poderia discorrer um pouco sobre o que seria item janela estratégica dentro da análise de sensibilidade ambiental do arquivo desafio? Janela estratégica. Quando nós temos a conjunção de oportunidades, ameaças, pontos fortes e fracos, nós temos lá um resultado, que são as restrições, os problemas, né? E tem a janela estratégica, é quando o ponto forte da empresa bate no sentido positivo com a oportunidade. Pô, tem uma oportunidade aqui e a empresa está preparada para atender. Por exemplo, a um tipo de produto, a uma exportação, a uma quantidade, né, específica. Então, essa é uma janela estratégica. Ok? Depois você pode, o link, o download vai ser disponibilizado, sim. Tá. Fábio Beleza. Professor, trabalho com inovações tecnológicas no campo, assim como o agronegócio brasileiro está se planejando para receber esses produtos diferenciados, sendo que, sabido que a situação brasileira agrícola está em um momento instável, como preparar nossa agricultura para essa nova visão? Bom, aí, você que está vivendo isso, poderá nos
dar a sua visão, tá? Porque isso faz parte da análise estratégica que você pode justamente colocar no seu trabalho. Esse trabalho é individual, esse trabalho ele é de cada um, com seus pontos fortes, com a sua experiência, ok? José Pesce, aqui no Rio Grande do Sul temos o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, que se fundamenta no modelo de excelência de gestão, baseado em extensos critérios. 8 critérios, para ser mais exato, formam a base do diagnóstico. Então, esse diagnóstico ou análise de ambiente externo, extremamente demorada, muitos dos nossos clientes da consultoria perdem a paciência e tal, porque não tinham tempo, dinheiro, perder e tal. Tá certo. Justo, o pessoal quer resultados logo. Isso aí não pode ficar meses fazendo análise externa e tal. Então, o PSC realmente ele ajuda na colocação dessa perspectiva financeira, só que o PSC ele tem uma visão tático-operacional, né? Então, não esquecer que números mais precisos você vai ter a curto e médio prazo, não vai tê-los a longo prazo. Então, mas também não adianta ficar muito elucubrando sobre como será o futuro daqui a 30 anos, tal, porque o empresário não quer nem pagar e nem perder tempo com isso. Tá? Isso é o consultor que vai ter que fazer e depois poder passar oportunamente de uma forma bem reduzida e bem objetiva. Gabrieli. Boa noite. Apenas para indicar que melhor visualização que foi no Facebook, pelo celular, são estão excelentes. Está acompanhando Belo Horizonte. Eis a maravilha do ensino à distância. Boa noite a todos. Beleza, meu caro Gabriel. Obrigado. Não entendi aqui, acho que está incompleta essa pergunta do Nélio Cunha. Custo médio logístico. Adriane Arantes está informando aqui que o custo médio logístico americano é de $30 e o custo Brasil, em média, é $100. Só para nós nos atualizarmos. É isso aí mesmo. Né? Jader, qual a sua visão hoje das novas fronteiras agrícolas? Pois já é uma realidade onde percebemos que o planejamento não foi forte desses avanços no agronegócio brasileiro. De fato, foi feito meio no grito, meio na coragem, né? Terra barata, etc. O pessoal foi entrando. Agora, o planejamento estratégico pode dar um freio de arrumação, né? Pode colocar as coisas a funcionarem de acordo daqui para frente. Rafael Trauer, aqui está o normal, mas ok. Finalizou? Aqui temos só mais uma pergunta. Aqui. Só mais uma. Professor Bonner, trabalho com produtores familiares de cafés especiais. Veja a dificuldade que eles têm na comercialização, preço justo. O governo ainda fala em importar café, o que faria o preço pago despencar. Enfim, mesmo organizados, as associações, cenários e tal, como ajudar esses produtores? Eles vão ter que diferenciar o seu produto, Priscila. Tá? Café importado é um café, sei lá, commodity, barato e tal, e nós temos que trabalhar com diferenciação. Acho que é só por aí que eu vejo uma saída para esse pessoal. Hedging, a política, a hedging no planejamento estratégico é uma forma de você trabalhar no setor financeiro, é ótimo. Aí o Rafael fala de
pode fazer um negócio que ainda não existe? Sim. É uma ideia futura. Eu acho que já respondi por mas tudo bem. Dá para fazer planejamento sobre ideias novas, com certeza. Tá bom? Meus amigos, boa noite. Agradeço a atenção de todos. Desculpe se em alguns momentos eu fui talvez muito rápido na resposta. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, encaminhem para a tutoria que ela me encaminha. Eu vou tentar responder como sempre tentei, ok? Grande abraço, sucesso e boa noite.